Bom, pessoal, a gente vai falar nesses dois vídeos, né? Nós vamos falar sobre as malhas de navegação e na primeira parte nós vamos aprender a ativar o painel de navegação no Unity, certo? Vamos configurar um script para que as nossas interações de tela sejam feitas através de cliques do mouse, certo? Nós vamos criar uma plataforma, né, e aplicar uma malha de navegação nela, para o nosso personagem poder andar. Nós vamos criar um avatar, né, que vai ser o nosso objeto, onde o jogador vai poder navegar na malha. Nós vamos colocar um marcador no avatar para identificá-lo na cena. O que isso significa? Nós vamos colocar um marcador em cima da cabeça dele. Assim a gente vai poder identificar, quando a gente tiver mais de um personagem, por exemplo, onde está o nosso personagem selecionado, certo? Nós vamos criar um segundo avatar para ver esse movimento de seleção, e nós vamos inserir obstáculos na cena para os avatares desviarem, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre melhorias na malha de navegação, né? Nós vamos, primeiro, sair dos objetos padrões do Unity, nós vamos trabalhar com o ProBuilder para construir um ambiente mais bacana para navegação. Nós vamos instalar o ProBuilder e entender algumas das suas vantagens. Nós vamos criar duas plataformas navegáveis, certo? Nós vamos fazer o download do NaviMesh avançado no repositório da Unity, para a gente poder trabalhar com outras opções de navegação que não são objetos desse primeiro vídeo, certo? Nós vamos aplicar as malhas de navegação usando esse recurso avançado. Nós vamos criar uma malha móvel, uma outra plataforma que ajudará os nossos personagens a transitarem de uma das malhas para outra. E nós vamos colocar alguns modificadores de navegação, né? Nós vamos marcar itens como não navegáveis. Você vai poder colocar objetos que se movem na tela. E nós vamos criar NaviMesh links para que os nossos personagens transitem entre as malhas, certo? A gente vai fazer um NaviMesh, um link onde ele vai pular, certo? Ele vai usar um recurso de pular de uma seção para outra. E a gente vai usar um segundo, onde ele vai transitar passando da primeira plataforma para a plataforma móvel e depois da plataforma móvel para a segunda plataforma principal, tá bom? Antes de começar, aproveitem para se inscrever no nosso canal e ativem o sininho para continuar recebendo alertas sobre a continuação deste conteúdo e de outros relacionados a Blender e a Unity. E não se esqueçam, no final do vídeo, deixe o like. Vamos começar. Bom, pessoal, agora aqui na tela do Unity, estou usando a versão 2021.3.11F1, tá? Isso funciona na 2019, quando eu comecei a mexer foi na 2019, então qualquer versão depois dessa pode. Tá? Eu já me antecipei aqui, eu já criei uma pasta de materiais, tá, que a gente vai usar para pintar nossos objetos. A cena já vem por padrão e criei uma pasta onde a gente vai ter dois scripts. Tá? O projeto e o script vão estar disponíveis no Dropbox, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá? Então vocês podem fazer o download, acompanhar usando esse tutorial, certo? Esse modelo, ou começar um do zero. Eu sugiro que já puxem os códigos e usem, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui. Então o primeiro passo é incluir o menu de navegação, que a gente não tem ele aqui ainda aparecendo. Então vamos colocar aqui em Windows. Aí, Navigation. Aqui a gente tem a seleção, aqui entrou o menuzinho, né, objeto, cozinhar, áreas e agente, configurações de agente. Tudo bem. Feito isso, vamos colocar nosso primeiro objeto, que vai ser a plataforma que a gente vai navegar, tá bom? Então, vamos criar aqui na hierarquia, clique no botão direito, objeto 3D, vamos colocar um plano. Esse aqui vai ser nossa área de navegação. A câmera está um pouco longe, vamos pegar ela. Cadê a câmera? Para selecionar a câmera, clique nela, clique na tela do mouse selecionado e aperta o F, ele vai para a câmera. Beleza. Então, nós já criamos a nossa plataforma onde os nossos personagens vão caminhar. Então, como a gente faz para marcar essa malha? Muito simples. Então a gente vai selecionar esse objeto. Com o objeto selecionado, nós vamos no menu de navegação, vamos em objeto e vamos definir ele como estático, certo? Ele é um item estático de navegação, né? Aqui a gente não vai marcar para gerar off-mesh links, não é o objetivo desse primeiro vídeo, certo? E aqui as áreas de navegação. A gente tem diversas áreas. A gente tem área andável,
não andável de pulo e água. Qual a diferença? Por que a gente pode atribuir tipo de área diferente? Quando você tem áreas diferentes, você pode atribuir valores a elas, certo? Valores maiores, a IA vai evitar de transitar nela, você vai escolher valores menores. Então, a gente atribui um valor 3 para a água, se tiver uma malha de água no nosso projeto, ele vai tentar desviar se possível, certo? Ele vai evitar esses caminhos. Ele pode entrar? Pode entrar sim. Se você direcionar o seu personagem para ele, ele vai navegar, mas ele vai, a ideia é que ele evite esses pontos, certo? Ele sempre vai procurar o melhor caminho. Mas voltando aqui ao projeto, enfim. Então a gente já atribuiu que ele é um item estático, ele é andável, certo? Agora a gente vai em bake, cozinhar, e nós vamos cozinhar a malha. Ó, a gente pode ver aqui que a gente tem uma área marcada em azul. Isso aqui é a nossa malha de navegação, tá? Tudo bem. Feito isso, vamos renomear esse cara para plataforma. Plataforma. Ótimo. E agora a gente vai criar o nosso personagem, certo? Nosso personagem, nós vamos criar um cilindro. Tá? Um cilindro. Então vamos aqui na hierarquia, objeto 3D, cilindro. Opa, o cilindro foi parar lá embaixo. Vamos deixar ele para cá. Vamos nominar esse cilindro, o nome que a gente vai dar para ele. Nós vamos chamar ele de Player Avatar 1. Player Avatar 1. Beleza. Esse Player Avatar 1, ele vai receber o código onde tem os atributos do personagem. Logo mais vou mostrar isso para vocês. Tá? Além do player, eu falei que a gente vai ter um marcador que vai ficar na cabeça do nosso personagem. Esse marcador eu vou criar uma esfera? Não, vamos criar uma cápsula. Vamos puxar essa cápsula para cá. Só que essa cápsula está muito grande. Vamos reduzir o tamanho dela usando a escala. 5, 5, 0,5. Pronto. Ela está menor. Está tudo muito branco. Vamos colocar aqui então os materiais para diferenciar um item do outro. Então, vamos em materiais. Eu já criei os materiais aqui. Então, flora eu vou deixar como o chão da plataforma. Marcador verdinho aqui. E vamos colocar uma roupa no nosso personagem, uma roupa azul no nosso cilindro. Perfeito, maravilha. Se eu der play aqui agora, não vai acontecer nada. A gente ainda não atribuiu nenhum código para que ele funcione. Então vamos começar a fazer isso. Então, a cápsula nós vamos renomeá-la, vamos chamá-la de marcador, certo? No nosso player avatar nós vamos atribuir o código player avatar. Opa! Vocês não devem estar vendo a tela aqui. Ele inseriu o código player avatar e também entrou, sem a gente pedir, o nave mesh agent aqui. Por que isso aconteceu? Vamos abrir o código para entender isso. Então, cadê o scripts? Player avatar, vamos abrir esse script e lê-lo. Aqui nós precisamos ativar alguma das bibliotecas, né? As 3 primeiras já vêm, eu estou incluindo também a de inteligência artificial aqui, que é importante para que o nosso personagem consiga seguir seus caminhos quando a gente selecionar onde ele tem que ir. Por que entrou o nosso nave mesh agent lá quando a gente selecionou o código? Aqui eu defini no código que eu tenho um componente necessário que é um agente de navegação. Então, automaticamente, quando ele puxa esse código para o objeto, ele já vai trazer também o agente de navegação para ele. Então já entra sozinho, a gente não precisa fazer nada manualmente. Então vamos seguindo aqui no código, que ele é curtinho, vamos entender as variáveis que tem nesse código, né, que são os atributos do nosso personagem. Então a gente tem um atributo, uma variável flutuante, que é a velocidade, né, eu atribuo uma velocidade 2 para ele, fica a critério da velocidade que você vai querer para o seu personagem. Estou atribuindo uma variável player control, que vai puxar o nosso game object, player control, que eu vou criar daqui a pouco, para puxar variáveis e funções que estão dentro do código do controle do jogador, tá bom? E aqui eu defino uma variável para a inteligência artificial identificar o agente que eu estou usando, tá? Então eu estou criando um agente na variável mAgente.
Aí, o que a gente vai fazer? Quando esse personagem acorda, logo, qual a diferença entre wake e start? Wake é antes do primeiro frame. Você ativou a aplicação. Antes de começar a rodar os frames, ele já vai puxar todas os comandos que você atribuir nessa primeira parte da função, awake. Então, o que eu estou fazendo? Estou atribuindo que o meu agente é o componente que está no nosso avatar. Então, ele está puxando o NaveMesh agente, esse cara aqui, ó. Se eu clicar nele, ele está puxando esse cara aqui. Então, ele sabe que esse personagem aqui, que tem esse NaveMesh, é o que a gente vai navegar. Beleza. Estou definindo a velocidade do agente, então a variável mSpeed altera e define a velocidade do agente aqui. Também a gente consegue ver a velocidade aqui, ó. Está 3.5. Quando eu rodar, vai para 2. A aceleração, quanto menor o valor, mais devagarzinho ele vai começar a se mover. Quanto maior, mais rápido ele se move. Nesse caso, ele vai se mover bem rapidinho. Angular speed é quando ele vira, para ele virar, o movimento de virar. Valores mais altos ele vira mais rápido, valores mais baixos ele vira devagarzinho. E aqui no Player Control, eu estou já definindo na variável que o meu Game Object, que chama Player Control, vai ser atribuído a essa variável, certo? Ele vai automaticamente. Eu não vou precisar ir no inspetor e arrastar. No outro código a gente vai fazer esse processo de definir arrastando para o inspetor. Tudo bem. Start a gente não tem nenhuma atribuição. No update a gente faz algumas validações aqui que eu vou falar depois que eu explicar o que tem no nosso código Player Control. Então vamos voltar para o Unity e vamos criar o nosso Player Control. Então vamos criar um empty. Esse Player Control não é visível, ele só serve para definir as ações que o usuário vai fazer. Então nós vamos criar aqui Player Control. E no Player Control a gente vai atribuir o código Player Control. Opa! Lembra que eu comentei com vocês? Aqui, eu não tenho no código, eu vou mostrar para vocês, uma atribuição para puxar a câmera automaticamente. Então eu vou arrastar a câmera e o marcador que a gente criou, essa cápsula, para o Player Control. Posso fazer via código? Posso, mas nesse caso eu deixei separado para vocês verem a diferença. Então vamos lá. Então eu vou pegar o marcador e definir o marcador aqui e a câmera aqui. Porque a câmera está aqui. A câmera que vai definir onde você vai clicar. Tá? Vou mostrar isso no código agora. Então vamos no Player Control e vamos ver o que ele tem. Tem uma série de variáveis aqui. Então a gente tem a câmera que a gente já viu lá no inspetor, Game Object, que é o marcador que a gente já viu no inspetor, né? Aqui eu tenho um booleano para saber se o marcador está ativado. Isso aqui é só para referenciar no script de update que o marcador tem que seguir o nosso personagem. Se eu não tiver um script para isso, o marcador ele vai ficar parado na posição que eu clicar. Então eu criei um validador. Se o marcador estiver ativo, ele anda com o personagem. Se ele estiver inativo, que é no caso de não ter seleção nenhuma na tela, ele vai ficar estático no canto dele. Tá? Player Avatar. Né? Então, eu estou criando uma mecha, aqui é uma mecha selecionável, tá? Que ele vai pegar o nosso personagem que a gente clicar mais para frente. Isso aqui é importante porque a gente mexe algumas atribuições do agente usando essa variável. Tá? Criei um segundo Game Object também para o agente, mas eu criei como Game Object e não como uma classe de código. Tá? Isso aqui é porque eu vou pegar atributos do Game Object e alterá-los nesse código que a gente está vendo. E aqui eu tenho cliques not player, que eu valido se o lugar que eu estou clicando é o avatar ou não, se é um ponto da tela. Tá bom? Então no start eu só deixo o marcador desativado. Tá? O marcador depois a gente inclusive pode tirá-lo da cena, deixar ele num canto aqui escondido, e ele não vai se mexer. Certo? E aí, aqui eu passo para os códigos, para as funções que eu vou chamar quando estiver executando o jogo, certo? Então a primeira função é para selecionar o personagem, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui embaixo,
nas atualizações, eu tenho um if que vai verificar se eu cliquei o mouse com o botão esquerdo ou não. Se eu cliquei o mouse com o botão esquerdo, ele vai puxar duas funções. Ele vai puxar a função selecionar o avatar, né, Avatar Selection, ou Avatar Action, que é o movimento do personagem. Né, ele vai rodar as duas. Então vamos seguindo aqui. Então vou voltar para Avatar Selection, certo? Eu cliquei. Então o primeiro passo eu cliquei. Se eu cliquei e é o nosso personagem, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ponto onde o mouse foi clicado, certo? Que é a posição onde o mouse está na tela, certo? Aí ele vai verificar se o raio bateu em algum objeto, e se ele bater, ele vai seguir uma série de outras condições. Então, o primeiro passo, eu vou definir que a minha variável playerAvatar é o objeto, meu personagem, que contém o código playerAvatar, certo? Feito isso, ele vai verificar aqui, vai fazer uma comparação de tela da tag. Se a tag que eu verifiquei for playerAvatar no objeto, ele vai seguir para uma linha de código. Bom? Ainda não se inscreveu? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo alertas sobre esse conteúdo. Vamos continuar. Então, isso aqui é um ponto importante que eu tinha esquecido, né? Então, a tag desse cara não está como playerAvatar. Então, se eu rodar o código, ele não vai fazer o que precisa. Então, vamos definir como playerAvatar. Eu coloquei aqui. Beleza. Então, se bateu, deu hit, e a tag foi playerAvatar, ele vai definir que o agente selecionado, a mesh selecionado, é o playerAvatar, que ele bateu, certo? Também vai definir que o GameObject do avatar selecionado é o que ele colidiu, nesse caso, esse cara aqui. Se eu tiver dois, pode ser o outro. Vou acionar o marcador, então quer dizer, o marcador está lá dormindo. A hora que eu acionar ele, automaticamente ele já vai lá para frente do nosso personagem. Tá? E aqui eu já falo para o marcador. O marcador ativou, então a posição do marcador é a mesma posição do avatar selecionado, só que eu estou puxando no eixo Y para cima 1,85 m mais para além da origem do objeto principal. Certo? E aqui eu estou definindo que meu booleano, clique não é o jogador, é falso, porque o clique é o jogador. Então, essa variável está definida como falso. Tá? Isso aqui tem um impacto lá na frente, na hora de andar, que eu vou explicar depois. Se a tag não for playerAvatar, ele vai falar que a minha variável, que o clique não é no player, é verdadeira, porque eu estou clicando em outro lugar que não é o jogador. Tá? Então, vamos voltar aqui. Void update. Então, já falei aqui do if, que eu estou verificando que o input é o botão esquerdo do mouse, certo? E aqui, na segunda parte do update, que está atualizando frame a frame, eu estou falando que o marcador ele assume a mesma posição do avatar um pouco mais para cima. Por que eu tenho que fazer isso frame a frame? Se eu não colocar nas atualizações, ele vai marcar a posição que o nosso personagem tiver. Você clicou nele, ele vai colocar o marcador lá. Se andou com o personagem, o marcador vai ficar parado. Então a gente coloca esse marcador para ele andar junto, tá bom? Aqui nas atualizações. Beleza. Agora no Avatar Action, que são as ações. No caso, ele só tem uma ação. A gente pode fazer ações de bater, ações de pegar objetos, enfim, você pode definir uma série de outras ações entre objetos distintos ou genéricos. Pode usar portais, ele pode ir para um portal e fazer uma ação, enfim, pode fazer diversas ações aqui. Tá? Então, no Avatar Action, ele segue a mesma premissa. Então, eu estou definindo a variável raio, certo? Que é no ponto onde sai o raio, que é o lugar que eu clico, certo? E o hit, nosso ponto de batida, onde o raio acerta o objeto, estou definindo como recast hit, certo? Então, se o click is not player for verdadeiro, se o marcador que eu coloquei aqui for verdadeiro, ele está entendendo que não é o personagem, é um espaço lá da nossa plataforma. Ele vai pegar esse conteúdo aqui embaixo, né? Ele vai pegar o hit
e vai definir que o código do nosso personagem GoTo, que está lá no Player Avatar, é o ponto que foi clicado. Tá? Vamos aqui no Player Avatar, o GoTo. Então, o GoTo, a gente vê aqui a função GoTo, ela define uma posição vetor 3, então ele vai pegar a posição da tela onde a gente foi clicado e vai definir na variável posição, certo? E aqui a gente fala para o nosso personagem, para o nosso agente, que o destino dele é a posição que foi clicada, e eu estou falando que ele não está parado para ele poder seguir caminho. Tá? Vamos ver isso agora na prática. Códigos estão atribuídos, vai para a rua. Está atribuído, não está atribuído. Vamos por play e ver o que acontece. Ótimo. Perceberam que o sininho estava um pouquinho mais alto e desceu? Quer dizer que ele assumiu o papel de agente e ele colou na malha que ele vai transitar. Ótimo. Vamos seguir aqui, vamos clicar aqui. Aqui a gente pode definir se ele fica um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Vamos pôr a malha de offset 2 e ver o que acontece. 2. Opa, ficou muito alto, tá vendo? Então quer dizer que o pé dele está fora da malha. Vamos pôr 1. Vamos pôr 0.5, 0.5. Está dentro. Vamos deixar 1 que é o padrão. Né? Ele aumenta aqui a malha. Agora vamos selecionar ele e a mágica acontecer. Opa, o marcador está indo, vamos ver se o marcador está andando. O marcador está andando. Ótimo. Legal. Agora vamos colocar um segundo personagem. Nosso segundo personagem não vai ser um cilindro. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente que eu quero mostrar um pouco sobre aqui o agente. Então vamos colocar um cubo. Delete objeto. Foi um pouquinho longe. Ele é muito baixinho, né? Vamos deixar um pouco mais alto. Vamos aumentar aqui para 2. Dobramos o tamanho dele. Tá bom. Vamos pôr uma roupa nele. Definimos isso aqui. Agora temos que atribuir o mesmo código para ele. Então, vamos adicionar o componente player avatar. Opa, maravilha. Estão vendo, percebendo aqui, ó, esse círculo aqui é o raio do nosso agente. Então o que acontece? Se você deixar o raio menor que o objeto, essas bordas que estão fora do raio podem entrar num outro objeto, dando uma impressão, tirando a impressão de fluidez da cena. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente aumenta um pouco o raio do objeto. O raio é metade aqui do círculo. Então, vamos achar aqui, ó, radius. Então, de 0,50, vamos por 0,75. Opa, ó, tá vendo? Agora, o raio do objeto é maior. Tem o lado negativo, né? Ele precisa de mais espaço para andar, porque as laterais dele são muito grandes. Era isso que eu queria mostrar. Vamos ver agora como é que fica com dois objetos. Dois entraram aqui. Maravilha. Cliquei aqui. Não, esse não. Aqui. Selecionou um. Andando. Beleza. Não selecionou o outro. Por que não selecionou o outro? Marcão, você esqueceu de definir a tag dele. Vamos definir a tag desse cara aqui. Pronto, veio o avatar. Agora vai adicionar. Andando, andou. Maravilha. Quero demonstrar uma outra coisa para vocês, falar sobre os layers. Tá? Tá? Então, vamos ver aqui, ó, os tipos de layer. Layer default, que é o que a gente está usando para os dois objetos. E eu tenho ignore request. O ignore request, se eu clicar num objeto que está com isso ativado, ele vai ignorar, vai passar por dentro o raio e vai bater no que está atrás dele. Tá? Por que eu fiz isso? Por que eu estou usando esses dois? Primeiro, lógico, para selecionar. O segundo é se eu tiver com um objeto selecionado e quiser selecionar o de trás, eu consigo clicar no de trás sem o da frente estar me atrapalhando. Isso se resume dessa forma. Tá vendo? Vamos pegar, selecionar esse cara e trazer ele para cá. Ó, se eu clicar aqui, ele selecionou o outro personagem. De novo.
Isso é importante quando você estiver trabalhando numa visão que fica com o personagem, que a sua câmera fica atrás do personagem, você precisa clicar, para você clicar nos objetos que estão atrás dele, ter possibilidades de fazer as seleções dessa forma, tá bom? Então, como isso fica no código? Então, eu estou verificando no update do player avatar se o avatar selecionado é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, quer dizer que eu cliquei em um ou no outro, certo? Então, aí o que ele faz? Dentro do código dele, ele vai verificar se o avatar selecionado que está lá no código do player control, o nome desse objeto é o mesmo nome desse game object que a gente está trabalhando, desse cara que está com esse código. Se for o mesmo, se for diferente, desculpe, eu falei igual, mas se for diferente, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir um valor zero para ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o layer dele é um layer clicável, então ele pode ser clicado. Se ele não for, né, se ele não atender essa condição acima, ele vai selecionar o segundo layer, então quer dizer que se você clicar nesse personagem, só vai atingir o raio no que estiver atrás dele. Tá? Legal. Então, acho que essa primeira parte está bacana. Vamos finalizar colocando objetos na tela. Tá? Vamos criar um cubo. O cubo ele vai vir um pouco deformado porque eu estou criando como filho da plataforma, mas para o que a gente quer, vai atender. Então, vamos fazer uns clones dele. Bom, então, vamos pegar. E vamos ver o que acontece aqui. Tá. Se eu dar play agora, não vai adiantar muito, porque eu preciso dar um tratamento para esse labirinto. Tá? Então vamos fazer um teste aqui. Ó. Cliquei no personagem, cliquei para ele andar. Fantasma. Ele vai passar por dentro dos objetos. Eu não quero que isso aconteça. Opa, o que ele fez aqui? Ah, tá. Ele parou. Por que ele parou aqui? Nossa malha de navegação está pequenininha também. Então a gente precisa ajustar essas coisas. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar em Bake. Certo? Nós vamos, primeiro de tudo, vamos parar o programa. Segundo ponto, todos esses objetos que eu encaixei agora na tela, foram selecionados e nós vamos atribuir que eles não são objetos que possam ser caminhados. Então, eu estou falando que é um item estático da navegação e que ele não é caminhável, mas isso não basta. Nosso quadro de navegação está pequeno. Então, vamos limpar e criar e fazer a malha. Tá vendo? Agora todos esses espaços aqui, eles podem passar. Vamos ver como é que funciona. Vamos ver se está certo. Eu não me atentei muito com o espaço do personagem. Vamos ver como ele se comporta. Então eu vou clicar aqui no nosso personagem azul e clicar para ele ir até ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza. Se eu mandar ele para cá, vamos ver o que ele vai fazer. Deu uma volta, tá vendo? Ele não conseguia passar por aqui, ele foi pelo caminho que deu. Mas vamos ver o nosso laranja aqui. Vou mandar ele para outro canto. Percebe que o laranja está virando? Olha o eixo dele. Ele sempre segue para frente. Vamos mandar ele voltar aqui, ó. Olha o eixo seguindo. Foi pelo caminho mais fácil, esperto, tá vendo? E chegou. Muito bom. Legal. Então, esse é um processo mais simples de criação e navegação de malha, né? No processo avançado, a gente pode criar condições que, se você mover um objeto, esse espaço não navegável acompanha esse movimento. Eu vou mostrar em detalhes como fazer isso, tá? E, mais uma vez, vou deixar disponível o projeto básico para download.
O link está na descrição do vídeo. E espero vocês na segunda parte do nosso aprendizado. Então, até breve, pessoal. Abraço. Gostou desse material? Dê um like aí no vídeo, tá? E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber alertas sobre a continuação desse conteúdo. Então, até o próximo vídeo.